Olá, pessoal! Estamos começando mais um Eu Sou. Hoje, com muito carinho, eu recebo o Amaury aqui comigo. Ele que é terapeuta Ayurveda e também trabalha com yoga terapia. Ele vai falar um pouquinho pra gente dessa trajetória dele, o que fez despertar nele o interesse por essas terapias e de que forma ele vem ajudando tantas pessoas e sem dúvida vocês vão gostar muito de conhecê-lo. Bem-vindo, Amaury. Eu te agradeço a oportunidade e é um assunto que ninguém sabe o que é, então todo mundo que entra em contato quer saber o que é Ayurveda primeiro, né? E na verdade é uma medicina antiga, muito simples até, e assim, eu entrei no Ayurveda através do yoga. Então eu meditava Vipassana há muito tempo já. E depois disso eu fui para uma oficina do encontro das comunidades alternativas, que é o ENCA. E aí tinha oficina de yoga de manhã. Eu comecei a fazer, gostei, me interessei e fui estudar. Aí eu estudei bastante yoga e depois disso eu fui complementando. Daí eu fiz biopsicologia, depois eu fiz estudo das fáscias. E aí na pandemia eu queria sempre estudo algo, um ano sempre estou estudando alguma coisa. E daí eu falei, bom, agora é hora de estudar Ayurveda, porque eu vou poder fazer online. E eu já tinha bom conhecimento, né? Porque muitas palavras do Ayurveda estão em sânscrito, então já tinha me familiarizado com a língua. E aí eu também comecei a sempre trazer mais coisas para as terapias, né? E aí o Ayurveda, todo mundo pergunta o que é Ayurveda, né? Ayurveda ele vai trazer um, um bem-estar para a sua vida, uma longevidade, né? Então, através das práticas de Ayurveda, que são simples, não é nada tão diferente, só o nome mesmo, né? E aí foi assim que eu fui fazendo as coisas, fui sempre trazendo algo, e aí fui tendo o resultado, né? E continuo E está fazendo. nesse caminho. Você morou fora do Brasil também, né? Sim, eu sou nascido em Avaré, minha família toda daqui, desde que veio para o Brasil, se instalaram aqui em Avaré. Então, quando eu tirei a minha cidadania italiana, eu só fui em um cartório, levantei toda a documentação, apresentei no consulado, né, fiz a tradução juramentada, apresentei e tive a minha cidadania no dia mesmo. E aí eu pus a mochila nas costas, eu trabalhava em banco, né? Então era totalmente dentro do sistema. E aí todo mundo fala, nossa, você vai deixar de trabalhar nesse banco, né? Era na Paulista ainda, então tinha status, coisas que todo mundo gosta, e eu querendo fugir do sistema, não queria uma vida preso, né? E aí eu fui, me aventurei, né? Deu certo também, porque eu fui me aprimorando dentro da gastronomia. Eu trabalhei como garçom, né? Em alemão é Herrober, né? Que eu trabalhei na Suíça, então é uma profissão importante, porque quem serve Herrober é senhor superior. Olha O o respeito. respeito pela profissão, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo através de outras culturas, e isso foi muito importante para mim, né? Em quais países você trabalhou? A Eu trabalhei Suíça? na Suíça há bom tempo, aí um período em Londres e um período nos Estados Unidos. Mas Londres, um período de 6 meses, e Nova York, 4 meses. E onde você conseguiu aplicar melhor e estudar melhor as terapias que você trabalha hoje? Foi aqui no Brasil mesmo ou foi lá fora? As terapias que eu trabalho foi aqui, porque eu tive que voltar para o Brasil, porque a gente tem missões, tem chamados, e aí em 2006 eu tive um revés na minha vida. E aí eu tive esse despertamento. Então, assim, eu já estava mesmo para deixar boa parte do sistema e queria fazer algo que fosse bem mais natural, né? Mas até então eu só tinha um pé de meia e não sabia bem o que eu fazia. Mas eu meditava, né? Então, na minha vida eu sempre meditei.
E o que para mim, como criança, era uma brincadeira, na verdade, era a meditação Vipassana. E Desde pequenininho, então. aí quando eu fui fazer um curso do Vipassana, que são 10 dias de silêncio absoluto, eu vi que a técnica era o que eu já fazia desde criança, né? Antes de dormir, quando eu levantava, né? Se não tinha o que fazer, não ia perturbar ninguém, porque dormia muito pouco, né? Então o resto do tempo eu meditava deitado. Que interessante. E o yoga, o que acontece? As técnicas do yoga são para nos preparar para a meditação. Então eu venho da meditação para o yoga, né? E o Ayurveda, ele tem um módulo só de yoga. Então aí foi fácil para mim, porque o que acontece? A gente tem a parte anatômica do corpo. A gente está num mundo denso, né? O corpo é denso e ele precisa de movimento, né? Então tem deslizamento de face, daí fui estudar face, um pouco de anatomia. Muito interessante. Eu já tive o prazer, né, de frequentar lá o teu espaço e de passar por algumas terapias. É realmente, eu ia falar fortalecedor, porque eu me senti sim fortalecida para enfrentar os problemas, mas também é uma vivacidade, né, que traz para a gente um relaxamento ao mesmo tempo. E sem dúvida a meditação, ela é importantíssima para o nosso dia a dia. As pessoas, elas não têm muito tempo, né, para meditar, ou às vezes não se dedicam tanto a isso. Você considera muito importante a meditação? Nem que sejam aqueles, alguns falam oração, outros falam meditação mesmo, mas aquele momento em que a gente faz aquela introspecção, se conecta com algo maior, independente da religião. Isso é importante para a gente colocar as ideias no lugar, para receber alguma intuição de algo maior. Me fala um pouco disso. Então, essa superação que a gente tem através da meditação, que vai exigir, a princípio, que você se dedique à prática, né? Depois disso, que você tem uma superação, por exemplo, eu posso estar conversando com você aqui e estar em estado meditativo, né? Então, Mas isso exige uma desenvoltura já na meditação em um grau mais elevado, sim. né? Para quem está começando, qual é a dica que você dá? Então, para quem está começando, não tem, vamos dizer assim, imposições, né? Simplesmente sente, feche seus olhos, procura fazer a parte da abstração, que é deixar os seus sentidos se aquietarem, né? O tato, você vai estar sentada, então o tato se acalma, você fecha os olhos, a visão se acalma, o olfato você se acostumou com o ambiente, ele se acalma. Só tem a audição, né? Que é um pouco mais difícil. Mas a audição também faz parte da nossa defesa, então eu posso reconhecer um ruído, saber que distância que ele está, o que é aquele ruído, e não ter um julgamento para aquele ruído, né? Se isso vai atrapalhar a minha sobrevivência, se isso vai atrapalhar a minha proteção, né? Simplesmente eu faço esse reconhecimento. E a gente sabe que a audição é o último sentido que a gente consegue ter um domínio sobre ele, porque uma pessoa que está em coma, muitas vezes ela está ouvindo. Olha. Por isso que se pede, né? Não conversa perto do paciente que está em coma, né? Ou fale coisas boas. Sim, né? Pode ser mais louvável falar coisas boas, né? Então não fale sobre a pessoa, nada, né? Porque a pessoa já está imóvel, já está encarcerada ali, me ouve tudo isso, né? É um pouquinho complicado. Então depois que a gente consegue também controlar a audição, aí fica mais tranquilo. Porque dentro do yoga, a gente fala, qual o seu passatempo? O que você põe na sua vida? O que você, quais são as suas preocupações, né? Então, essa dedicação que você dá a isso é o que você está vivenciando, é a experiência que você está passando. Então, você precisa ver se essa situação, se ela é necessária ou se ela não é. Então, você pode fazer a meditação como se fosse uma experiência, né?
Então é um momento que eu vou ficar um pouco em silêncio. Normalmente, né, hoje em dia as pessoas, as pessoas sempre vivem de jargões, né? O momento agora é procrastinação e respiração, né? Bom, procrastinação é falta de vontade, é preguiça, não precisa ficar trocando nome, né? E a respiração, o que acontece? Se você meditar no estado profundo, você pode ter ausência de respiração, você pode ter hiperventilação, depende do método da meditação. Então, isso não vai curar a ansiedade do jeito que as pessoas colocam no dia de hoje, né? O prana que a gente está envolvida, como o peixe está na água e a gente está dentro do prana, ele é sutil para a gente, é uma energia, né? Então, é essa energia que a gente canaliza. Ela não vem só através das narinas, vem através dos poros, né? Então, o Supremo, o Criador, ele manda essa energia para a gente constantemente. E, a princípio, a gente só é alimentado por ela. Depois de um período, quando você começa a ter um grau de evolução, aí você consegue canalizar, né? Você é um co-criador daí. Então, é o que muita gente busca através dessas técnicas mais holísticas hoje, né? É isso. Mas isso é tudo voltado para o próximo, nada para a gente. É interessante quando você fala, porque até o tom de voz dele, quem o conhece um pouco mais, estar perto dele já nos traz um estado mais tranquilo, né? E você comentou, Amaury, sobre a respiração. E a respiração, quando a gente consegue trabalhar com ela, estar consciente da nossa respiração, ela pode nos livrar de vários maus, aí, inclusive até das crises de pânico, né? Existem técnicas em que na própria yoga a gente consegue trabalhar para que a gente lide melhor com essas situações? Então, a respiração, no yoga a gente chama de pranayama. Então, o que acontece? Num conflito, hoje a neurociência explica isso, né? Então, num conflito, eu vou usar uma glândula que está aqui atrás, mais ou menos, que chama amígdala. Ela é pequena, acinzentada. Em algumas pessoas ela é maior, pelo fato de usar mais essa glândula. Então, toda a informação primeiro vai chegar nessa glândula. E essa glândula é de proteção ou de ataque ou de fugir, que é a nossa sobrevivência. Então, toda a informação vai chegar nela. Quando você começa a tirar o foco e você começa a respirar, por exemplo, você vai deixar que a informação chegue no córtex pré-frontal lateral, né? Nos córtex laterais pré-frontais. Uma região muito grande do cérebro, mais usada pelos meditadores. Então, ali você tem mais informações por ser áreas grandes do cérebro, né? E você tem muito mais conexões. Então, hoje, pega um meditador, coloca dentro de uma máquina de ressonância, né? E aí sabe a área do cérebro que ele está usando. Então, quando você respira, o que você está dando um tempo para a informação chegar até o córtex. Legal. A gente vai falar um pouquinho no próximo bloco do quanto essas terapias auxiliam no autoconhecimento, na qualidade de vida. E eu tenho algumas dúvidas aqui também sobre a nossa alimentação. Tudo isso, a Amaury vai falar um pouquinho pra gente já, depois do intervalo. Esperem aí que a gente já volta.